Você não nasceu para ser pequeno. Não veio a este mundo para ser mais um número entre os que apenas sobrevivem. Você chegou aqui como um milagre estatístico, carregando uma centelha de genialidade que o sistema tentou apagar. Desde o primeiro dia você foi doutrinado com ideias emprestadas. Ideias de fracasso, limitação, medo e conformismo. Te ensinaram a obedecer antes de pensar, a duvidar antes de acreditar, a seguir regras invisíveis que ninguém ousa questionar. Regras feitas para manter os sonhadores presos e os realizadores soltos. Quando era criança, você sonhava sem pedir permissão. Saltava do sofá acreditando que podia voar. Desenhava futuros em papel e chamava de destino. Mas com o tempo, vieram as vozes. As que diziam: isso não é para você, a vida é dura, dinheiro não nasce em árvore, seja realista. E como uma hipnose suave você acreditou. A mente que antes criava começou a repetir, e ali, sem perceber, você foi programado para não arriscar, para não ser ousado, para se sentir culpado ao prosperar, para pensar pequeno e chamar isso de humildade, para aceitar o normal como destino, mesmo quando sua alma gritava que havia algo maior. Foi condicionado para perder, não porque era incapaz, mas porque o mundo precisava que você duvidasse de si. Porque quando o homem comum acorda para sua verdadeira força, ele se torna incontrolável. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser desprogramado, porque aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido, e tudo aquilo que foi plantado pode ser arrancado pela raiz. O primeiro passo é reconhecer que sua mente não é sua. Ela foi moldada por outros, pais bem-intencionados, professores limitados, uma sociedade cega. Você está vivendo com pensamentos herdados, e o legado que herdou talvez seja de escassez, medo e autossabotagem. Mas você não precisa continuar essa linhagem. Veja, Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas antes de alcançar, é preciso conceber, e antes de conceber, é preciso limpar a mente do entulho. Esse entulho são os dogmas que te ensinaram, as crenças invisíveis que sabotam suas ações. Você diz que quer riqueza, mas no fundo acredita que dinheiro corrompe. Diz que quer liberdade, mas se sente culpado por não seguir o padrão. Você quer sucesso, mas teme o que os outros vão pensar. Que essa incoerência entre desejo e crença é o que paralisa sua vida. Você quer saber por que muitos nunca alcançam a grandeza? Não é falta de talento, nem falta de oportunidade. É falta de clareza mental. É a guerra silenciosa entre o que a alma deseja e o que o subconsciente teme. A maioria vive nesse campo de batalha interno, lutando contra si mesma, construindo com uma mão e destruindo com a outra. E isso só muda quando você se torna mestre da sua mente. Quando deixa de ser o reflexo do mundo e passa a ser causa. Você não precisa mais repetir o ciclo dos que vieram antes. Pode quebrar essa cadeia de programação limitante e escrever seu próprio código. Um código de crença inabalável, clareza, absoluta e ação massiva. E esse código começa com uma decisão, a de reprogramar sua identidade. Porque sem identidade não há transformação. Toda mudança começa por quem você acredita ser. Se você ainda se vê como vítima, pobre, azarado, coitado, tudo o que fizer será sabotado pela sua própria autoimagem. O segredo não está em fazer mais. Está em ser mais. Ser aquele que já acredita. Ser aquele que já enxerga a visão antes da realidade. Ser aquele que caminha como se já fosse. Porque a mente é literal. Ela obedece ao que você comanda com convicção. E quando você comanda com dúvida, ela trava. Quando comanda com medo, ela foge. Mas quando comanda com fé, ela abre portas invisíveis. A fé não é religião. É foco. É direção. É acreditar naquilo que ainda não é visível. Edison acreditou em luz quando tudo era escuridão. Ford acreditou em carros quando só existiam cavalos. Walt Disney enxergou castelos antes de haver tijolos. Eles não tinham garantias. Tinham visão, tinham propósito e, mais importante, tinham uma mente não contaminada pela mediocridade coletiva.
Você precisa proteger sua mente como um guerreiro protege seu reino, porque tudo começa nela. Seu sucesso, sua saúde, suas relações, sua riqueza, tudo é reflexo da sua programação mental. E se essa programação está corrompida, você pode reescrevê-la. Como? Substituindo pensamentos, dominando emoções e, principalmente, criando hábitos que sustentem sua nova identidade. Você não vai se tornar próspero de um dia para o outro, mas pode se tornar disciplinado hoje, e a disciplina diária é a semente da grandeza futura. Acordar antes do mundo, ler enquanto os outros dormem, agir quando os outros hesitam, pensar grande quando todos ao redor pensam pequeno. Cada hábito molda seu destino. Cada escolha repete ou rompe a programação. Você está sendo testado a cada instante. Ou você reafirma quem foi, condicionado a ser, ou cria quem nasceu para ser. A ação é o elo entre crença e resultado. Não adianta pensar positivo e não agir, nem agir com medo e esperar grandeza. É preciso agir com fé, com intenção, com uma energia que diz ao universo: estou pronto. Porque o universo não responde a palavras, ele responde à vibração. E sua vibração é moldada por seu nível de consciência. Um homem que vibra em certeza atrai certeza. Um homem que vibra em dúvida atrai caos. Por isso, seja o mestre do seu estado interior. Não espere se sentir pronto. Nunca vai se sentir. Porque a prontidão não vem da emoção, vem da decisão. E quando você decide, o medo recua. Quando você se compromete, os recursos aparecem. Quando você se entrega, o impossível se curva. É assim que você reprograma a mente, agindo mesmo com o antigo código gritando. Você não silencia a velha programação antes de agir. Você age até ela não ter mais voz. Você foi condicionado para duvidar da própria luz, mas ela ainda está aí, escondida talvez, esquecida talvez, mas não apagada. Sua missão não é encontrá-la fora, é desenterrar dentro, porque ninguém pode te dar aquilo que já é seu por direito. Ninguém vai vir te salvar, e isso é libertador, porque significa que a chave sempre esteve com você. O poder de mudar não está no governo, na sorte ou nos algoritmos. Está no que você escolhe pensar, sentir, fazer, agora. Você está pronto para desprogramar tudo o que te disseram? Porque essa decisão não pode ser adiada. Cada dia que passa reforça o velho código. Cada dia que você acorda e vive no automático, dizendo, é só mais uma segunda-feira, você confirma o destino que disseram que era seu. E cada vez que você escolhe um pensamento novo, uma atitude ousada, uma decisão alinhada com quem você quer ser, você escreve um novo destino. Um destino seu, não herdado, não repetido, criado. Você não precisa de mais conselhos, precisa de um renascimento, um colapso da velha identidade para o nascimento de uma nova consciência. Precisa parar de pedir permissão para existir com força. Chega de negociar com a mediocridade. Chega de se justificar por querer mais. A verdade é que você sempre quis, sempre desejou algo maior. Sempre teve aquela voz lá dentro dizendo, você nasceu para algo grandioso. Mas você foi treinado para sufocar essa voz. Substituíram sua intuição por regras, trocaram sua paixão por prudência. Você foi ensinado a adiar, a esperar, a se contentar, como se fosse nobre se apagar para que os outros brilhem. Essa é a grande mentira da conformidade, e ela precisa morrer agora. Porque enquanto você estiver tentando se encaixar, jamais vai se destacar. O mundo não respeita os que seguem. O mundo se curva diante dos que criam, que impõem sua visão com tanta força que o impossível não tem escolha a não ser ceder. Você não está aqui para repetir padrões, está aqui para quebrá-los. Está aqui para ser a ruptura na cadeia da mediocridade que sua família carregou por gerações. Talvez ninguém antes de você tenha acreditado. Talvez todos tenham vivido com medo. Mas você não. Você é o ponto de virada. O elo que transforma tudo. E essa transformação começa com consciência, com o entendimento de que você não é seu passado, não é suas falhas, não é os rótulos que colocaram em você. Você é o Criador, o arquiteto, a origem. Você tem dentro de si
O mesmo material que moldou gigantes como Lincoln, Carnegie, Tesla e Mandela. E sabe o que eles tinham em comum? Uma fé inquebrantável. Não fé cega, mas fé baseada em visão. Eles viam antes que o mundo visse. E essa é a diferença entre os que deixam um legado e os que são esquecidos. Você precisa enxergar sua visão com tal nitidez que ela se torne mais real que sua situação atual. Precisa ver seu sucesso quando ainda está no fracasso, ver sua liberdade quando ainda está preso, ver sua abundância quando a conta está no vermelho. Porque é essa visão que molda seu comportamento. E seu comportamento molda seu destino. O mundo externo só responde ao interno, não ao contrário. Pare de esperar as circunstâncias mudarem. Mude você e o mundo muda em reação. Mas essa mudança exige sacrifício. Sacrifício de conforto, de velhos hábitos, de amizades que não evoluem, de rotinas que te mantêm pequeno. Não existe transformação sem renúncia. Você não pode continuar sendo o mesmo e esperar resultados diferentes. Vai doer? Sim. Vai ser solitário? Muitas vezes. Mas o preço da mudança é infinitamente menor do que o custo de uma vida desperdiçada. De anos passando enquanto você repete os mesmos ciclos, as mesmas desculpas, os mesmos medos. Você não está aqui por acaso. Está ouvindo essas palavras porque em algum lugar dentro de você algo acordou, algo que estava adormecido. E isso é perigoso para o velho mundo, porque um homem desperto não pode mais ser controlado. Não aceita mais migalhas. Não tolera mais padrões baixos. Ele se levanta com propósito, anda com presença, fala com convicção e age com uma intensidade que assusta os fracos. Esse é o seu chamado. Não é um vídeo motivacional, é um decreto, uma convocação para que você assuma a autoria da sua história. E se você ainda está esperando um sinal, isso é o sinal. Não há mais tempo a perder, porque enquanto você espera, a vida está passando, os anos estão passando, e o arrependimento não vem por ter tentado e falhado. Vem por nunca ter tentado com tudo, por nunca ter mergulhado de cabeça, por nunca ter apostado em si mesmo com força total. A vida favorece os corajosos, os que decidem, os que, mesmo com medo, avançam, os que não se calam, os que não aceitam viver abaixo do seu potencial. E você pode ser um deles, mas só se parar de negociar com sua grandeza. Só se parar de colocar a dúvida como conselheira e o medo como guia. O medo não é um obstáculo, é um sinal. Ele aponta para onde está a sua próxima expansão. Você tem medo de falar em público? É ali que está a sua libertação. Medo de empreender? É ali que está a sua liberdade. Medo de ser julgado? É ali que está a sua verdade. Corra na direção do medo, e ele perde o poder. E nesse processo, entenda, você não precisa da aprovação de ninguém. Nem dos seus pais, nem do seu parceiro, nem dos seus amigos, porque ninguém vai acreditar em você no começo. E tudo bem, não é o trabalho deles, é o seu. A crença precisa vir de dentro, precisa nascer de um lugar tão profundo que não precise de aplauso para continuar, porque o aplauso vem depois. Primeiro vem o silêncio, o isolamento, a dúvida, e é nesse lugar que você forja a sua mentalidade. Mentalidade não é sobre positividade forçada, é sobre domínio, sobre consciência, sobre escolher, momento após momento, ser maior que as circunstâncias, ser maior que os problemas, ser maior que os pensamentos sabotadores. Você não controla o que sente, mas controla como responde, e essa resposta define tudo. Um homem que responde com poder se torna imparável, porque não importa o que joguem contra ele, ele transforma em combustível. Dúvidas viram disciplina. Críticas viram convicção. Fracassos viram fundamentos. Você está sendo preparado. Cada desafio que enfrentou foi uma lição disfarçada. Cada queda foi uma chance de provar sua resiliência. Cada porta fechada foi um redirecionamento. Nada foi em vão. Nada está perdido. Tudo pode ser usado. Mas apenas se você escolher ver dessa forma. Escolher olhar para trás com sabedoria, não com arrependimento. Escolher olhar para frente com coragem, não com medo. Escolher estar presente com força, não com distração. A presença é poder. O agora é tudo o que existe,
E no agora você decide. Decide o que pensa, o que sente, o que vai fazer. Decide se continua com a mente programada para perder, ou se reescreve o código. E o novo código é simples, mas exige tudo. Ele diz: eu sou o Criador, eu sou o responsável, eu sou o caminho. Ele não aceita desculpas, não tolera autopiedade. Ele exige ação alinhada com visão. Ele exige integridade interna. Porque quando você alinha o que pensa, sente e faz, o mundo responde. E quando o mundo responde, tudo muda. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem, sincronicidades explodem. Porque o universo não responde à necessidade. Ele responde à vibração. E a sua vibração é o reflexo do que você acredita ser possível. Então pare de viver como se fosse comum. Você não é. Pare de pensar pequeno só para agradar os que têm medo de crescer. Você não deve nada a ninguém, além de se tornar tudo o que nasceu para ser. Você foi condicionado para perder. Mas agora você está começando a lembrar quem você realmente é. E esse despertar não é suave. Ele vem como um terremoto interno, desmontando cada crença frágil que te mantinha preso. Vem com dor, com desconforto, porque crescer exige romper a pele do velho eu. Você não pode nascer de novo sem queimar a versão antiga. E é isso que está acontecendo agora. Suas limitações estão gritando porque sabem que estão morrendo, e você precisa deixar morrer. Deixe morrer a identidade do coitado. Deixe morrer a imagem de alguém que tenta. Deixe morrer a narrativa de que você não é bom o suficiente. Essas histórias não são suas. Foram escritas por vozes externas que nunca te conheceram de verdade. Foram plantadas em momentos de dor, fracasso ou medo. Mas agora você está no comando. E quando o comandante muda, o navio muda de rota. Você precisa se enxergar além do espelho. Porque o reflexo só mostra o que já foi. Sua mente, por outro lado, tem o poder de mostrar o que pode ser. E quando você começa a agir a partir daquilo que ainda não vê, mas acredita, você ativa uma força que muda tudo. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada. A ciência chama de neuroplasticidade. A espiritualidade chama de manifestação. Mas o nome não importa. O que importa é que funciona. E começa com a decisão de acreditar mesmo sem evidência. Sim, você foi condicionado para perder, mas está em você o poder de instalar uma nova programação. Uma que diga: eu sou o dono do meu destino, eu sou o autor dessa história. E a cada dia, a cada pensamento, você vai fortalecendo essa nova identidade. No início, vai parecer estranho, vai parecer mentira, vai parecer forçado. Porque o velho você ainda está tentando sobreviver. Mas com persistência, o novo você cresce. E quando ele cresce, você se torna imparável. Imagine isso. Um homem que acredita incondicionalmente, que acorda todos os dias com clareza, que não negocia com seus medos, que não busca validação, que sabe o que quer, sente como se já tivesse e age com intensidade absurda. Esse homem atrai, não persegue. Ele magnetiza resultados. Ele domina o ambiente, porque ele domina a si mesmo. Esse homem pode ser você. Esse homem deve ser você. Mas para isso, você precisa de clareza. Clareza de quem você quer se tornar. Clareza sobre os padrões que vai quebrar. Clareza sobre os comportamentos que não tolera mais. Clareza é poder. Sem clareza, você tropeça no escuro. Com clareza, você constrói no caos. Pegue um papel. Agora, escreva quem você quer ser. Escreva com detalhes. Como age? Como pensa? Como reage diante da adversidade? Como anda? Como se veste? Como se comunica? E depois seja essa pessoa. Agora, não quando tiver dinheiro, não quando tudo estiver perfeito, mas hoje, porque é assim que o universo entende sua seriedade. Você quer mais? Mostre mais. Quer ser respeitado? Respeite a si mesmo primeiro. Quer prosperar? Comporte-se como alguém próspero. Isso não é sobre fingir. É sobre alinhar comportamento com intenção. O mundo não responde a pedidos.
Ele responde à congruência. Quando você se torna congruente com aquilo que deseja, tudo ao seu redor começa a se moldar. As pessoas certas te encontram. As oportunidades aparecem. A energia muda. Mas aqui está a armadilha. O velho mundo vai tentar te puxar de volta. As vozes antigas vão dizer que você está mudando demais, que está se achando, que está sonhando alto demais. Ignore todas. Elas falam a partir da própria prisão. Você não deve nada a elas. Não veio aqui para agradar ninguém. Veio para cumprir um chamado, e esse chamado é sua responsabilidade sagrada. O mundo precisa de mais gigantes acordados. Precisa de mais visionários ousados. Precisa de mais você. Você está cansado porque está carregando um eu que não é mais seu. Está cansado porque está tentando caber num espaço que já ficou pequeno. Está cansado porque sua alma sabe que está pronta, mas sua mente ainda resiste. Libere, solte, assuma. Porque quando você decide com força, a vida cede. As correntes quebram, as portas se abrem. E você sente pela primeira vez o que é ser livre, livre de verdade. Não é sobre dinheiro, ainda que ele venha. Não é sobre sucesso externo, ainda que ele seja consequência. É sobre viver com força total, sobre acordar com paixão, sobre dormir em paz por saber que você deu tudo de si. Isso não tem preço. Isso não pode ser comprado. Isso só pode ser vivido. E começa com a decisão que você precisa tomar agora. A decisão de deixar de ser condicionado para ser criador. Lembre-se, os grandes não nasceram com vantagem. Eles apenas recusaram a programação. Edison foi taxado de burro. Oprah foi rejeitada na televisão. Disney foi demitido por falta de criatividade. Hill foi ridicularizado. Todos ouviram um não antes do sucesso, mas todos tinham algo que o mundo não podia tirar: convicção. Eles eram convictos, tinham clareza e tinham um propósito maior que o próprio medo. Isso os tornava imunes à opinião alheia. Você precisa dessa convicção. Você precisa viver com uma visão tão forte que ela te arranque da cama, que te faça suportar a dor, que te faça avançar mesmo sangrando. Porque quem tem propósito aguenta o processo, e quem aguenta o processo herda o prêmio. Não se trata de motivação. Motivação oscila. Se trata de decisão, de comprometimento, de uma aliança inquebrantável com seu próprio destino. Você já foi programado por tempo demais. Agora é a sua vez de programar. Programar o corpo com disciplina, programar a mente com foco, programar a alma com fé e reescrever com cada ação o seu legado. Porque no final das contas, tudo o que você fizer vai ecoar para além de você. Vai impactar seus filhos, seus netos, sua linhagem inteira. Sua transformação pessoal não é só sobre você. É sobre todos que virão depois de você. Isso é maior. Isso é sagrado. Isso é o seu chamado. Acorde. Este é o momento em que a sua história muda para sempre. Não porque alguém disse, não porque o destino bateu à sua porta, mas porque você decidiu que não vai mais viver como escravo de uma mente que foi treinada para te manter pequeno. Chega. Essa mente programada para sobreviver e não prosperar não pode mais governar seu caminho. Ela é fruto de um sistema que se alimenta da sua dúvida, de uma cultura que venera a conformidade e zomba da coragem. Mas você não veio a este mundo para se adaptar. Você veio para incendiar. O fogo já está em você. Sempre esteve. Ele só estava encoberto pelas cinzas do medo, da crítica, das vozes do passado. Mas agora, você está soprando esse fogo de volta à vida. A cada palavra que internaliza, você está relembrando. Relembrando que você é força criadora. Relembrando que você pode, se deve, quebrar as correntes que foram passadas de geração em geração, como se fossem verdades imutáveis. Você foi condicionado a acreditar que sucesso é sorte, que a riqueza é privilégio, que poder é para poucos. Tudo mentira. A verdade, tudo é mentalidade. Mentalidade é o início de tudo. E não falo de positividade rasa. Falo de uma fortaleza mental que não cede ao primeiro tropeço.
Falo de uma crença tão sólida que mesmo quando o chão some, você continua andando. Porque sabe, o universo não falha com quem age com fé. Fé em si mesmo. Fé na visão. Fé no processo. O mundo pode até desacreditar, mas quando você acredita o suficiente por todos, a realidade se curva. Porque o externo é sempre reflexo do interno. Você ainda quer provas? Olhe para os gigantes. Eles foram moldados na dor, na negação, no fracasso. Mas escolheram ver tudo isso como parte do plano. Henry Ford foi à falência 5 vezes antes de fundar a maior revolução automobilística da história. Walt Disney teve mais de 300 recusas antes que alguém acreditasse em Mickey Mouse. Esses homens não eram especiais, eles eram determinados. Tinham clareza e não estavam dispostos a aceitar o que a maioria chamava de realidade. Eles criaram a própria realidade, e você também pode. Não com sorte, com decisão. Decida que não vai mais ignorar a voz da sua grandeza, que vai agir mesmo tremendo, que vai caminhar mesmo sem enxergar o caminho completo. A estrada só aparece para quem tem coragem de dar o primeiro passo. E cada passo seu reprograma a sua mente. Cada ação alinhada com propósito é um código novo sendo inserido. Um novo sistema operacional rodando dentro de você. E esse sistema não responde à dúvida. Ele só opera com clareza e convicção. Você está pronto para isso? Porque vai exigir tudo. Vai exigir que você delete velhos hábitos como quem queima uma ponte atrás de si. Vai exigir que você desligue vozes externas e amplifique a sua própria. Vai exigir que você saia da posição de vítima e assuma o papel de autor da sua existência. Isso dói. Isso assusta. Mas é a única rota para a liberdade. Não existe outro caminho. Não existe atalho. Ou você enfrenta a si mesmo, ou será eternamente controlado por uma programação que nunca foi sua. E é aqui que entra a autodisciplina, não como punição, mas como declaração de soberania. A disciplina é a linguagem da excelência. É o que separa os sonhadores dos realizadores. Porque todo mundo quer vencer, até perceber o que vencer exige. Vencer exige foco radical. Exige abrir mão do prazer momentâneo por um propósito eterno. Exige fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é disciplina. Isso é poder. Isso é liberdade. Você quer liberdade financeira? Disciplina. Quer liberdade emocional? Disciplina. Quer um legado que ecoe por gerações? Disciplina. Não existe vitória sem sacrifício, mas sacrifício, aqui, não é sofrimento. É escolha. Você escolhe entre o que quer agora e o que quer, para sempre. Os fracos escolhem o agora. Os mestres escolhem o eterno. E cada decisão que você faz é um voto em quem você está se tornando. E sabe o que mais? O sucesso não acontece no futuro. Ele acontece no agora. Nas pequenas escolhas. No momento em que você decide acordar antes. No momento em que você diz não para a distração e sim para o propósito. No momento em que você silencia o caos externo para ouvir a voz interna. São nesses momentos silenciosos, invisíveis, que as maiores revoluções acontecem. Você não precisa esperar um palco, você precisa ser palco. Um espetáculo de consciência, clareza, energia e intenção. Falando em intenção, você precisa entender, nada no universo é aleatório. A sua energia está atraindo exatamente aquilo com que você se alinha. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. É por isso que mudança real não começa do lado de fora, começa dentro. Você pode mudar de cidade, de emprego, de parceiro, mas se não mudar sua programação, estará sempre recriando os mesmos ciclos. A verdadeira revolução é interna, e ela começa agora, com a sua escolha de não mais aceitar migalhas da vida. Você não é mais o mesmo de antes. Mesmo que tudo ao seu redor pareça igual, algo já mudou. Você está mais desperto, mais consciente, mais pronto. E o universo responde a isso. Ele está observando suas ações. Ele não ouve seus desejos, ouve sua frequência. E a frequência da abundância é feita de coragem, não de medo. É feita de fé, não de dúvida. É feita de ação, não de intenção vazia.
Você quer mudar sua realidade? Altere sua frequência. E isso começa com a forma como você se enxerga. Veja-se como aquele que já venceu. Veja-se como aquele que venceu a própria mente, a própria preguiça, os próprios traumas. Veja-se como alguém inabalável, porque essa visão vai se tornar seu norte. Quando o mundo desabar, você vai olhar para dentro e vai ver um império, porque foi isso que construiu, porque foi isso que decidiu, porque não aceitou mais ser condicionado a perder. Você decidiu reprogramar, você decidiu dominar, você decidiu viver com propósito inabalável. E é só o começo. Você chegou até aqui, e se chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusa a morrer adormecido. Existe uma centelha dentro de você que se recusou a aceitar a mediocridade como destino. Uma voz que, apesar de sufocada por anos, ainda sussurra: você nasceu para mais. Essa voz, que durante tanto tempo foi abafada pela crítica, pela dúvida, pelo sistema, agora começa a gritar. E esse grito não é de desespero, é de renascimento. Renascimento é a palavra, porque para viver de verdade, você vai ter que matar versões antigas de si mesmo. Aquele você que aceita pouco, aquele você que duvida o tempo inteiro, aquele você que precisa de permissão para sonhar. Todos eles precisam morrer, para dar lugar ao você que é soberano, que levanta a cabeça, que não baixa os olhos, que entra em qualquer ambiente com a certeza de que pertence ali, mesmo que ninguém diga. Esse é o novo você. E ele não pede permissão, ele constrói presença. Mas preste atenção. Presença verdadeira não é barulho. Presença é energia. É quando você entra em um lugar e, sem dizer uma palavra, as pessoas sentem algo diferente. É quando sua energia precede suas ações. E essa presença só nasce quando você se alinha com a sua verdade. Quando você para de tentar ser o que os outros querem e começa a ser quem você nasceu para ser. Isso é autenticidade. E no mundo de hoje, autenticidade é revolução. Você foi condicionado para ser uma cópia, para seguir padrões, para andar na linha. Mas a prosperidade verdadeira só vem para quem tem coragem de quebrar padrões, de rasgar o script, de escrever a própria história com sangue, suor e alma. E essa história precisa ter propósito. Sem propósito, até a vitória se torna vazia. Com propósito, até a dor se torna sagrada, porque você entende que está construindo algo maior que você mesmo. Propósito é quando seu sucesso deixa de ser só seu. É quando você entende que a sua transformação pessoal está curando gerações, que a sua coragem está libertando quem ainda nem nasceu, que a sua evolução está abrindo caminhos que foram negados aos seus antepassados. Você não está apenas vencendo, você está quebrando maldições. Você está sendo o elo que muda tudo. Isso é espiritual, isso é grandioso, isso é inevitável quando você aceita o chamado. Mas aceite com seriedade, porque o caminho do propósito não é leve, é exigente. Vai te exigir presença quando tudo ao redor pedir fuga. Vai te exigir silêncio quando o mundo gritar caos. Vai te exigir ação quando todos esperarem sua rendição. Propósito é guerra, mas é uma guerra que você já nasceu equipado para vencer. Você só precisa lembrar da sua armadura, e a armadura é feita de visão. Visão clara, visão firme, visão inegociável. Napoleon Hill dizia: aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a parte que as pessoas esquecem é o acreditar. Conceber, todos concebem. Todo mundo tem sonhos. Mas quantos acreditam com tanta força que a dúvida não encontra espaço? Acreditar é mais do que pensar positivo. Acreditar é viver como se fosse inevitável. É agir como quem já tem. É tomar decisões hoje como quem já alcançou amanhã. Isso é fé em ação. Isso é o que cria resultados. Resultados não nascem do acaso. Nascem da disciplina implacável aplicada em direção a uma visão inegociável. Simples assim, mas não fácil. Você vai precisar lidar com o desconforto. Vai precisar romper com tudo que é raso. Vai precisar sair da zona de conforto e entrar na zona de criação.
E essa zona é crua, solitária e intensa. Mas é onde os impérios nascem. É onde os grandes constroem legados. E agora é onde você vai viver. Você não pode mais se esconder. Não pode mais se calar. Não pode mais esperar o momento perfeito. O momento é agora. A hora é agora. O mundo está carente de líderes de si mesmos, de pessoas que olham no espelho e dizem: eu confio em mim. De seres humanos que decidiram que não vão mais esperar pela aprovação de ninguém, porque já aprovaram a si mesmos. E isso basta. Sabe por quê? Porque quando você se aprova, você para de mendigar. Validação. Você para de se diminuir, você para de querer caber e começa a expandir. E quando você expande, o mundo percebe. Ele responde. Ele começa a te oferecer aquilo que você sempre quis, mas só agora está preparado para receber, porque você subiu o nível. E o universo só entrega aquilo que corresponde à sua frequência mais alta. Não é punição, é matemática espiritual. Você quer atrair riqueza? Suba o nível da sua autovalorização. Você quer atrair amor? Suba o nível da sua integridade. Você quer atrair poder? Suba o nível da sua responsabilidade. Não existe colheita sem semente. E a semente mais poderosa que você pode plantar é a de uma identidade sólida. Uma identidade que não oscila com as circunstâncias, que não depende do externo, que é guiada por uma bússola interna calibrada no propósito, na visão e na missão. Você está aqui por uma razão. E essa razão não é sobreviver. Não é pagar contas. Não é repetir rotinas sem alma. Você está aqui para deixar uma marca, para ser a fagulha que inicia transformações, para ser a diferença entre mais um e o único. Mas, para isso, precisa se tornar a versão mais poderosa de si mesmo. E essa versão não surge do nada. Ela é esculpida, ela é forjada. Ela é construída todos os dias, na disciplina, na ação, na escolha consciente. Essa construção é sagrada, é sua oferenda ao mundo. Cada hábito que você muda, cada pensamento que você reestrutura, cada decisão difícil que você toma, é tijolo sobre tijolo na fundação do seu legado. Um legado que não se mede em números, mas em impacto, em transformação, em pessoas tocadas, em vidas mudadas. Porque quando você se transforma, você se torna uma permissão viva para que outros também se transformem. Você vira espelho, você vira exemplo, você vira força. E no fim, é isso que importa. Não é sobre status, não é sobre aplauso. É sobre saber no silêncio da sua consciência que você foi até o fim, que você deu tudo, que não deixou nada para trás, que viveu com propósito, que honrou sua missão, que reprogramou a mente e reconstruiu a realidade. Agora escute, com o coração, porque essas palavras não são apenas som, são lembretes. Lembretes de quem você sempre foi antes do mundo te ensinar a duvidar. Você não foi criado para o comum. Você não nasceu para ser invisível. Você não veio a este mundo para viver uma vida morna, arrastada, sufocada por rotinas vazias e sonhos esquecidos. Você veio para incendiar, para causar impacto, para deixar um rastro de transformação por onde passar. Mas o sistema não quer isso. O sistema te ensinou que sonhar é perigoso, que ousar é arrogância, que querer mais é ganância e que questionar é rebeldia. Então, o que fizeram? Te deram distrações, te deram medo, te deram culpa, te disseram que segurança é mais importante que grandeza. Te ofereceram um lugar confortável, mas esse lugar é uma prisão dourada, que você aceitou se nascer por um tempo. Mas agora, você está acordando. Acordar é doloroso, porque ao despertar, você percebe o tempo que perdeu sendo metade. Percebe quantas vezes se calou para caber, quantas vezes se curvou para agradar, quantas vezes traiu a própria alma em nome de aprovação alheia. Mas ao mesmo tempo, o despertar é glorioso, porque com ele vem a escolha, e com a escolha vem o poder. O poder de não mais repetir, o poder de ressignificar tudo, o poder de recriar-se por inteiro. Sim, você foi condicionado para perder, mas agora você está pronto para desprogramar tudo.
pronto para deixar morrer o que não te serve, pronto para confrontar seus próprios sabotadores internos e dizer: aqui não mais. Pronto para reconquistar sua mente, seus hábitos, sua energia, sua vida. Porque no fim a vitória é interna antes de ser externa. É invisível antes de ser notada. É sentida antes de ser celebrada. E essa vitória começa na decisão. Decida agora que a sua vida não vai mais se repetir. Que você não vai mais tolerar padrões que diminuem sua luz. Que você não vai mais aceitar o ordinário como padrão. Você é extraordinário. Não porque alguém disse, mas porque você escolhe ser. Porque você não nasceu para sobreviver, nasceu para liderar. Liderar a si mesmo, liderar sua família, liderar uma geração. E talvez agora você pense, mas eu tenho medo. Tudo bem, o medo é normal. Mas você não pode deixar que ele dirija. O medo só existe para ser enfrentado, para ser transmutado. Porque quando você caminha mesmo com medo, o medo perde poder. Ele encolhe. E você cresce. Você expande, você começa a provar para si mesmo que pode muito mais do que imagina. E cada prova dessas constrói um novo você. Esse novo você é imparável, não porque não sente dor, mas porque entendeu que a dor é parte da lapidação. Esse novo você não é perfeito, mas é comprometido, é resiliente, é faminto por evolução. Esse novo você não se distrai com o que os outros estão fazendo, porque está obcecado com a própria missão. Está focado, está alinhado, está em paz, mesmo em meio à tempestade. Porque quando você se conecta com o seu propósito, a paz não vem da ausência de problemas. Vem da certeza de que você está no caminho. E essa certeza é mais poderosa que qualquer motivação momentânea. Ela é combustível eterno. Ela é raiz. Ela é base. Você não precisa mais correr atrás de inspiração externa. Você é sua própria inspiração. Você é sua própria referência. Você é o seu próprio padrão. E esse padrão é alto. Porque você não veio para andar entre os vivos mortos. Você veio para viver em plenitude. Você veio para realizar, para criar, para impactar, para prosperar. E prosperidade não é apenas dinheiro. É liberdade. É tempo. É energia. É leveza. É viver com alma acesa. É acordar com propósito, é dormir com gratidão, é saber que está cumprindo a missão. Isso é prosperidade. E ela começa agora, mas só começa se você agir. Se você romper com a procrastinação, com o comodismo, com as desculpas que já não colam mais. Desculpas não constroem legado, só ações constroem, só decisões constroem, só disciplina constrói. E a disciplina que você exerce hoje vai ser a paz que você colhe amanhã. A clareza que você cultiva agora vai ser o sucesso que você celebra em breve. O mundo está esperando, mas não por alguém perfeito. Está esperando por alguém real, alguém inteiro, alguém que decidiu que basta. E esse alguém é você. Você que escutou até aqui. Você que sentiu algo acender lá dentro. Você que sabe que não vai mais aceitar menos do que nasceu para ser. Você é o escolhido. Não por sorte, mas por escolha. E agora, a pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Porque agora não há mais volta. A mente foi reativada, a visão foi despertada, a alma foi tocada, e o destino começa a se mover.